Quando Marcos segurou a caneta para assinar o divórcio que destruiria sua família, sua filha de 6 anos fez algo que mudou tudo. O que ela sussurrou no ouvido dele naquele momento fez o poderoso empresário repensar toda a sua vida. Marcos Henrique Silva estava sentado na mesa de mogno maciço do seu escritório, encarando os papéis do divórcio espalhados à sua frente como se fossem uma sentença de morte. A caneta Montblanc, que custava mais que o salário mensal de muitas pessoas, estava parada entre seus dedos trêmulos. E pela primeira vez em 15 anos de casamento, ele sentia que estava prestes a cometer o maior erro da sua vida. Do lado de fora da janela panorâmica do 15º andar, São Paulo fervilhava com sua energia habitual. Mas Marcos não conseguia se concentrar em nada além do peso daquele momento. Ele era dono de uma das maiores construtoras do país, um homem que tomava decisões milionárias todos os dias sem pestanejar. Mas assinar aqueles papéis parecia impossível. Papai! A voz suave e manhosa de Helena, sua filha de 6 anos, ecoou pela sala quando ela entrou correndo, os cachinhos loiros balançando enquanto se aproximava da mesa. Ela estava vestindo o vestidinho rosa que a mãe tinha comprado na semana anterior, antes de tudo desabar entre eles. Marcos rapidamente virou os papéis de cabeça para baixo, tentando esconder o conteúdo, mas sabia que era tarde demais. Helena tinha aqueles olhos azuis penetrantes que herdara da mãe e sempre conseguia enxergar através de qualquer tentativa de mentira ou omissão. "O que você está fazendo aqui, princesa? Não deveria estar na escola?" Marcos perguntou, forçando um sorriso enquanto guardava a caneta na gaveta da mesa. "A titia Carmen me trouxe aqui porque disse que era importante." Helena respondeu, subindo na cadeira do lado oposto da mesa com a agilidade típica de uma criança de 6 anos. "Ela está conversando com a moça da recepção lá embaixo." No Carmen era a irmã de Marcos, uma mulher perspicaz, que sempre tinha opiniões fortes sobre tudo, especialmente sobre o casamento dele com Letícia. Marcos sentiu um aperto no peito ao perceber que Carmen provavelmente sabia o que estava acontecendo e tinha trazido Helena propositalmente. "Papai, por que você está triste?" Helena perguntou, inclinando a cabecinha para o lado com aquela curiosidade inocente que só as crianças possuem. "Seus olhos estão vermelhos como quando você fica muito cansado do trabalho." Marcos sentiu o coração se partir um pouco mais. Durante meses, ele e Letícia tinham brigado constantemente, sempre tarde da noite, quando pensavam que Helena estava dormindo. Mas as crianças sentem tudo, percebem as tensões, absorvem as energias negativas mesmo quando os pais acreditam estar protegendo-as. "Não é nada, princesa. Papai só está um pouco cansado mesmo." Ele mentiu, estendendo a mão para acariciar o rosto da filha. "Como foi a escola hoje?" Helena não respondeu imediatamente. Em vez disso, ela desceu da cadeira e correu para o lado da mesa onde Marcos estava sentado. Com a determinação de uma criança que sabia exatamente o que queria, ela subiu no colo dele e envolveu os bracinhos pequenos ao redor do pescoço do pai. "Papai, eu ouvi você e a mamãe brigando ontem à noite." Ela sussurrou no ouvido dele, e Marcos sentiu seu mundo desabar um pouco mais. "Vocês falaram sobre se separar. O que isso significa?" As palavras da filha foram como punhaladas no coração de Marcos. Ele e Letícia tinham sido tão cuidadosos, ou pelo menos pensavam que tinham sido. Sempre esperavam até Helena dormir para discutir os problemas do casamento. Mas aparentemente não tinham sido discretos o suficiente. "Helena", Marcos começou, mas não conseguiu encontrar as palavras certas. Como explicar para uma criança de 6 anos que às vezes o amor não é suficiente? Como falar sobre responsabilidades, diferenças irreconciliáveis, sobre como 2 pessoas podem se amar, mas não conseguir viver juntas? Minha amiga Sofia disse que quando os pais dela se separaram, ela teve que escolher com quem queria morar. Helena continuou, a voz ficando mais baixa e triste.
Mas eu não quero escolher entre você e a mamãe. Por que eu teria que escolher? Marcos fechou os olhos e apertou a filha contra o peito. Helena cheirava a shampoo de morango e tinha aquele calor especial que só as crianças possuem. Ela era a coisa mais preciosa da vida dele, o único motivo pelo qual ele ainda lutava para manter a sanidade em meio ao caos que sua vida pessoal havia se tornado. Ninguém vai pedir para você escolher, princesa, ele sussurrou, beijando o topo da cabeça dela. Papai e mamãe sempre vão amar você. Não importa o que aconteça entre nós. Mas se vocês se separarem, como vocês vão continuar se amando? Helena perguntou com aquela lógica simples e devastadora das crianças. Se pessoas que se amam ficam juntas e vocês não ficarem juntos, significa que não se amam mais? A pergunta atingiu Marcos como um raio. Na boca de uma criança, a situação parecia tão simples, tão preto no branco. Ou você ama alguém e luta por isso, ou não ama e deixa para lá. Não havia espaço para as complicações que os adultos criavam, para o orgulho ferido, para as mágoas acumuladas ao longo dos anos. É complicado, Helena, Marcos disse finalmente, sabendo que era uma resposta inadequada, mas sendo a única que conseguia oferecer no momento. Não é não, Helena replicou com aquela determinação teimosa que herdara tanto do pai quanto da mãe. Amor é simples. Ou você ama ou não ama. A senhora da escola disse que quando você ama alguém de verdade, você perdoa quando a pessoa faz coisas erradas. Marcos sentiu lágrimas picar em seus olhos. Quando tinha sido a última vez que ele e Letícia tinham se perdoado mutuamente por alguma coisa? Quando foi a última vez que escolheram o amor em vez do orgulho? Papai, Helena disse, se afastando um pouco para olhar diretamente nos olhos dele. Você ainda ama a mamãe? A pergunta pairou no ar como uma bomba prestes a explodir. Marcos olhou para a filha, para aqueles olhos azuis, que eram idênticos aos de Letícia, e sentiu seu coração se partir em duas metades. Claro que ainda amava Letícia. Nunca havia parado de amá-la, nem mesmo nos momentos mais difíceis dos últimos meses. Sim, princesa, papai ainda ama muito a mamãe. Então por que vocês querem se separar? Helena perguntou, a voz carregada de confusão genuína. Se vocês se amam e eu amo vocês dois, por que não podemos ficar todos juntos e sermos felizes? Marcos não tinha resposta para isso. Pelo menos, não uma resposta que fizesse sentido para uma criança de 6 anos. Como explicar que às vezes o amor se perde entre discussões sobre dinheiro, sobre tempo, sobre expectativas não atendidas? Como falar sobre como dois adultos podem se amar, mas machucar um ao outro constantemente? Às vezes as pessoas adultas complicam as coisas, Helena, ele disse suavemente. Às vezes esquecemos como ser simples. Helena ficou em silêncio por alguns momentos, claramente processando as palavras do pai. Então, com aquela sabedoria misteriosa que as crianças às vezes demonstram, ela disse, papai, quando eu brigo com a Júlia na escola e ficamos sem falar, a professora sempre faz a gente pedir desculpas e fazer as pazes. Por que você e a mamãe não fazem isso? A simplicidade da sugestão foi como um tapa na cara de Marcos. Quando tinha sido a última vez que ele e Letícia tinham realmente conversado, não apenas discutido ou trocado acusações, mas conversado de verdade? Quando foi a última vez que um pediu desculpas ao outro genuinamente? Talvez seja isso que precisemos fazer mesmo, Marcos murmurou, mais para si mesmo do que para Helena. De repente, a porta do escritório se abriu e Carmen entrou, seguida pela secretária de Marcos, que parecia constrangida por não ter conseguido impedir a entrada. Desculpe, Sr. Silva. Eu tentei explicar que o senhor estava ocupado, mas ela insistiu. A secretária começou. Tudo bem, Mônica, Marcos disse, fazendo um gesto para que ela saísse e fechasse a porta. Carmen Silva Rodrigues era uma mulher de 52 anos, cabelos grisalhos sempre impecavelmente arrumados e uma postura que transmitia autoridade. Ela tinha criado Marcos depois que os pais deles morreram em um acidente quando ele tinha 15 anos.
e sempre se sentiu no direito de opinar sobre todas as decisões importantes da vida do irmão. Então, Carmen disse, cruzando os braços e encarando Marcos com aquele olhar que ele conhecia desde a adolescência: vim buscar minha sobrinha e descobrir se meu irmão perdeu completamente o juízo. Carmen, não é o momento... Marcos começou, mas ela o interrompeu. Claro que é o momento. Helena, querida, pode ir brincar ali na salinha do papai? Os adultos precisam conversar. Não! Helena disse com firmeza, agarrando-se mais forte ao pescoço de Marcos. Eu quero ficar aqui. É sobre mim também. Carmen olhou surpresa para a determinação da sobrinha, mas Marcos fez um gesto indicando que estava tudo bem. Marcos, Carmen disse, sentando-se na cadeira em frente à mesa. Você tem ideia da besteira que está prestes a fazer? Carmen, por favor. Não, Marcos, você vai me escutar. Eu criei você desde os 15 anos. Vi você construir sua vida, sua empresa, sua família. E agora você quer jogar tudo fora por causa de alguns desentendimentos com Letícia? Não são apenas alguns desentendimentos, Marcos replicou, sentindo a raiva familiar começar a borbulhar. Nós não conseguimos mais conversar sem brigar. Não conseguimos mais ficar no mesmo ambiente sem tensão. Helena não merece crescer em um ambiente assim. E você acha que ela merece crescer sem o pai e a mãe juntos? Carmen disparou de volta. Marcos, todas as famílias passam por fases difíceis. Isso não significa que você simplesmente desiste. Helena, que tinha ficado quieta durante a discussão, de repente se mexeu no colo de Marcos e apontou para os papéis virados na mesa. Papai, o que são esses papéis? Ela perguntou com aquela intuição assustadora das crianças. Marcos sentiu o sangue gelar nas veias. Ele tinha virado os papéis de cabeça para baixo, mas Helena era inteligente demais para não perceber que havia algo importante ali. São papéis do trabalho, princesa, ele mentiu fracamente. Mas Helena, com a agilidade de uma criança curiosa, estendeu a mãozinha e virou uma das folhas antes que Marcos pudesse impedi-la. O cabeçalho do documento estava claramente visível. Petição de divórcio consensual. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena olhou para o papel, depois para o pai, depois para Carmen, tentando processar o que tinha acabado de descobrir. Papai, ela disse, a voz começando a tremer. Isso significa que você e a mamãe vão mesmo se separar? Marcos fechou os olhos, sabendo que não havia mais como fugir da conversa. Helena! Não! Ela gritou de repente, saltando do colo dele e ficando de pé na frente da mesa. Você não pode assinar isso! Você não pode! As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto da menina e Marcos sentiu seu coração se estilhaçar completamente. Carmen se levantou da cadeira, claramente alarmada com a reação da sobrinha. Helena, querida! Carmen começou, mas a menina não estava ouvindo ninguém. Papai, por favor! Helena implorou, subindo na cadeira dele novamente e agarrando o rosto do pai com as mãozinhas pequenas. Não assina isso! Por favor, papai, eu prometo que vou ser uma menina boa. Eu prometo que não vou mais fazer bagunça. Eu prometo que vou obedecer sempre. Helena, isso não tem nada a ver com você. Marcos tentou explicar, mas sua própria voz estava embargada. Tem sim, ela soluçou. Se vocês se separarem por minha causa, eu não quero mais existir. Eu prefiro sumir para vocês ficarem juntos. As palavras da filha foram como uma facada no coração de Marcos. Ele nunca, nem nos seus piores pesadelos, imaginou que Helena se culparia pela separação dos pais. Helena, escuta o papai, ele disse, segurando o rosto da filha entre as mãos. Nada disso é culpa sua. Você é a coisa mais linda que aconteceu na vida do papai e da mamãe. Você é perfeita. Então por que vocês não conseguem ficar juntos por mim? Ela perguntou, os olhos azuis inundados de lágrimas. Eu só quero minha família junta. Eu só quero que vocês se amem como antes. Marcos olhou para Carmen, que estava claramente emocionada. Depois olhou para os papéis de divórcio na mesa. E finalmente olhou para sua filha, que o encarava com aquela fé inocente de que ele poderia consertar qualquer coisa.
E naquele momento, Marcos Henrique Silva, o empresário bem-sucedido que sempre tinha todas as respostas, percebeu que talvez estivesse prestes a cometer o maior erro da sua vida. Carmen pegou Helena no colo, tentando acalmar a menina que ainda soluçava baixinho, enquanto Marcos ficou parado olhando para os papéis de divórcio, como se eles fossem cobras venenosas, prontas para atacar. O escritório, que sempre foi seu refúgio, seu lugar de poder e controle, agora parecia uma prisão sufocante. "Marcos", Carmen disse suavemente, balançando Helena nos braços. "Talvez seja a hora de você me contar o que realmente aconteceu entre você e Letícia." Marcos suspirou profundamente e se levantou da cadeira, caminhando até a janela panorâmica. Lá embaixo, a cidade continuava sua dança frenética, pessoas correndo para reuniões, carros buzinando no trânsito, a vida seguindo seu curso normal, enquanto a dele desabava silenciosamente. "Não sei nem por onde começar", ele disse, encostando a testa no vidro frio da janela. "Quando foi que tudo começou a dar errado? Quando foi que Letícia e eu paramos de nos entender?" Helena tinha parado de chorar, mas continuava aninhada nos braços de Carmen, ouvindo cada palavra com aquela atenção intensa que só as crianças conseguem manter quando sentem que algo importante está acontecendo. "Talvez você possa começar do começo", Carmen sugeriu. "Lembra quando você me contou que tinha conhecido a mulher da sua vida?" Um sorriso melancólico passou pelo rosto de Marcos. Claro que lembrava. Tinha sido há 15 anos, em uma feira de arquitetura onde ele estava tentando expandir os negócios da construtora. Letícia trabalhava como arquiteta em um escritório concorrente, e quando Marcos a viu apresentando um projeto sustentável para a habitação popular, foi amor à primeira vista. "Eu lembro", Marcos disse, se virando para olhar para Carmen e Helena. Ela estava explicando como era possível construir casas ecológicas sem aumentar muito o custo final. Usava gráficos coloridos e falava com tanta paixão que conquistou toda a plateia. "E você?", Carmen perguntou, sabendo da resposta, mas querendo que Marcos revivesse aquele momento. "Eu fiquei hipnotizado. Nunca tinha visto ninguém falar sobre construção civil com tanta alma. Era como se ela visse poesia, onde eu via apenas números e lucro." Helena se mexeu nos braços de Carmen. "Papai, você pode contar sobre quando conheceu a mamãe?" Marcos olhou para a filha e sentiu uma onda de ternura. Mesmo no meio de toda aquela confusão, Helena queria ouvir sobre como os pais se conheceram, como se entender o início pudesse ajudar a salvar o final. "Vem cá, princesa", Marcos disse, estendendo os braços. Helena desceu do colo de Carmen e correu para ele, que a pegou e se sentou na poltrona de couro ao lado da janela. Depois da palestra da mamãe, Marcos começou acariciando os cabelos de Helena. "Eu esperei ela sair para conseguir falar com ela. Estava tão nervoso que quase desisti 3 vezes." "Por que você estava nervoso, papai?", Helena perguntou, aconchegando-se melhor no colo dele. "Porque a mamãe era a mulher mais linda e inteligente que eu já tinha visto. E eu era apenas um empresário que construía prédios para ganhar dinheiro, enquanto ela construía sonhos para mudar o mundo." Carmen se aproximou e se sentou na beirada da mesa, observando o irmão com atenção. Ela lembrava bem daquela época. Marcos tinha chegado em casa naquela noite falando sem parar sobre uma arquiteta incrível que tinha mudado sua visão sobre negócios. "Eu consegui coragem para falar com ela quando ela estava guardando os materiais da apresentação", Marcos continuou. "Ofereci ajuda, tropecei nas próprias palavras e ela riu de uma forma tão gostosa que eu soube imediatamente que queria ouvir aquela risada pelo resto da vida." "E aí vocês ficaram juntos para sempre?", Helena perguntou com aquela esperança infantil. "Bom, não foi tão simples assim", Marcos disse sorrindo. "Primeiro eu tive que convencer ela a tomar um café comigo. Depois tive que convencer ela a jantar comigo. E depois ela se apaixonou por você também."
Carmen completou, lembrando de como Letícia tinha transformado a vida de Marcos naqueles primeiros meses de namoro. Sim, Marcos disse, mas o sorriso desapareceu do rosto dele. Nos primeiros anos, era como se fôssemos feitos um para o outro. Ela me ensinava sobre responsabilidade social, sobre como os negócios podiam fazer bem para o mundo. E eu, Drish, ele parou percebendo que não conseguia lembrar o que tinha ensinado para Letícia, o que ele tinha acrescentado na vida dela, além de estabilidade financeira. E você o quê, papai? Helena perguntou, notando a hesitação. Eu dava estabilidade para ela, segurança. Ela podia sonhar alto porque sabia que eu cuidaria da parte prática da vida. Carmen franzou a testa. Mesmo ela, que não entendia muito de relacionamentos, percebia que havia algo errado naquela dinâmica. Marcos, ela disse cuidadosamente, você está falando como se Letícia fosse uma sonhadora irresponsável que você teve que salvar. Não é isso. Marcos respondeu rapidamente, mas havia uma incerteza na voz dele. É que ela sempre teve ideias muito idealistas, projetos que não davam dinheiro, causas que tomavam tempo demais, clientes que não podiam pagar. E você a convenceu a abandonar essas coisas? Carmen perguntou, embora já soubesse a resposta. Marcos ficou em silêncio, e esse silêncio foi mais revelador que qualquer resposta. Helena, que estava ouvindo tudo com atenção, fez a pergunta que os adultos estavam evitando. Papai, a mamãe parou de fazer as coisas que ela gostava? Não, princesa. Ela apenas precisou focar em coisas mais práticas depois que você nasceu. Mas enquanto falava, Marcos se lembrava de como Letícia tinha gradualmente abandonado os projetos sociais, como tinha parado de trabalhar com habitação popular, como tinha se tornado apenas mais uma arquiteta comercial focada em projetos lucrativos. Lembro quando ela projetou aquele centro comunitário, Carmen disse suavemente. Era alguns anos antes de Helena nascer. Letícia trabalhou de graça por meses, mas o resultado foi lindo. Ela estava tão feliz. E o projeto nunca saiu do papel porque não conseguimos financiamento, Marcos completou. Mas havia uma defensividade na voz dele que não passou despercebida por Carmen. Ou porque você a convenceu de que era mais importante focar no escritório comercial que vocês estavam montando juntos, Carmen disse, não como acusação, mas como quem estava tentando entender. Marcos sentiu um desconforto crescente. Ele lembrava daquelas conversas, de como tinha ajudado Letícia a ver que projetos sociais não pagavam as contas, de como tinha mostrado a ela que era melhor construir uma base financeira sólida antes de partir para aventuras idealistas. Eu estava protegendo nossa família, ele disse, mas a justificativa soou fraca até para ele mesmo. Helena se mexeu no colo dele e olhou diretamente nos seus olhos. Papai, a mamãe fica triste quando fala sobre os projetos que ela não fez? A pergunta da filha acertou em cheio. Marcos se lembrou de várias conversas recentes, onde Letícia mencionava com melancolia os projetos que tinha abandonado, as causas que tinha deixado de abraçar, os sonhos que tinha posto de lado. Às vezes, ele admitiu relutantemente. Talvez seja por isso que vocês brigam, Helena disse com aquela sabedoria desconcertante das crianças. Quando eu não posso brincar do que eu gosto, eu fico brava com todo mundo. Carmen e Marcos trocaram olhares. A simplicidade da observação de Helena era devastadora em sua precisão. Marcos, Carmen disse cuidadosamente, quando foi a última vez que você perguntou para Letícia se ela era feliz? A pergunta pairou no ar como uma bomba prestes a explodir. Marcos percebeu, com horror crescente, que não conseguia lembrar da última vez que tinha perguntado sobre a felicidade da esposa. Nos últimos anos, suas conversas tinham se resumido à logística familiar, problemas financeiros, decisões sobre Helena, discussões sobre trabalho. Eu assumo que ela está feliz, ele disse fracamente. Temos uma vida boa, Helena é saudável, a empresa vai bem.
Mas e os sonhos dela? Helena perguntou. Todo mundo precisa de sonhos, né, papai? Marcos sentiu algo se partindo dentro do peito. Quando tinha sido a última vez que Letícia falara sobre sonhos? Quando foi a última vez que ela mencionara querer fazer algum projeto pessoal, alguma coisa que a deixasse verdadeiramente empolgada? Marcos, Carmen disse suavemente. Você lembra do que Letícia disse no último aniversário de casamento de vocês? Marcos franziu a testa, tentando se lembrar. O último aniversário tinha sido há 6 meses, um jantar formal em um restaurante caro, uma celebração que mais parecia uma obrigação social do que uma festa de amor. Ela disse que estava grata pela estabilidade que tínhamos construído juntos. Marcos respondeu, mas enquanto falava, lembrava que havia algo mais, algo que ele tinha ignorado na época. E mais, Carmen insistiu. Ela disse... Marcos parou, a memória voltando como uma onda fria. Ela disse que às vezes sentia falta da pessoa que era antes de se tornar prática. E o que você respondeu? Marcos fechou os olhos, lembrando com clareza cristalina. Eu disse que éramos adultos agora, que era normal deixar alguns sonhos de lado para focar na família. O silêncio que se seguiu foi pesado. Helena olhava para o pai com aquela expressão séria que às vezes aparecia no rosto dela, como se ela entendesse coisas que não deveria entender ainda. Papai, ela disse baixinho, você matou os sonhos da mamãe? A pergunta foi como um soco no estômago. Marcos olhou para a filha, para aqueles olhos azuis tão parecidos com os de Letícia, e pela primeira vez em anos começou a questionar se tinha sido o marido que achava que era. Eu não quis matar nada, princesa. Eu só queria cuidar de vocês duas. Mas se a mamãe está triste por dentro, você não está cuidando dela. Helena disse com aquela lógica simples e devastadora. Você está apenas cuidando do corpo dela, não da alma. Carmen se levantou e caminhou até a janela, dando tempo para Marcos processar as palavras da filha. Do lado de fora, a tarde começava a cair, pintando o céu de tons dourados que contrastavam com a tempestade emocional dentro do escritório. Marcos, Carmen disse finalmente sem se virar, você lembra por que seus pais eram felizes juntos? A pergunta trouxe memórias antigas, de antes do acidente que tinha mudado tudo. Marcos lembrava dos pais como um casal apaixonado, sempre rindo juntos, sempre apoiando os sonhos um do outro. Papai sempre incentivava a mamãe a pintar, Marcos disse lentamente. Mesmo quando não sobrava dinheiro para tintas caras, ele dava um jeito de comprar materiais para ela. E sua mãe? Mamãe apoiava os negócios do papai, mas nunca deixou ele esquecer de sonhar. Sempre dizia que dinheiro sem propósito era apenas papel. Helena se mexeu no colo dele. Vovô e vovó que morreram antes de eu nascer? Isso mesmo, princesa. Eles se amavam de uma forma que fazia todo mundo ao redor querer encontrar um amor assim também. E eles apoiavam os sonhos um do outro? Helena perguntou. Marcos assentiu, mas a dor da realização estava se tornando insuportável. Ele tinha feito exatamente o oposto com Letícia. Em nome do amor e da proteção, tinha gradualmente minado os sonhos dela, transformando-a em uma versão mais prática de si mesma. Papai, Helena disse, colocando a mãozinha no rosto dele. Você pode devolver os sonhos para a mamãe? Não é tão simples assim, princesa. É sim, ela insistiu. Quando eu quebro um brinquedo da minha amiga, eu dou um novo para ela. Você pode dar sonhos novos para a mamãe. Carmen se virou da janela, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Marcos, talvez Helena tenha razão. Talvez não seja tarde demais para vocês se reencontrarem. Marcos olhou para os papéis de divórcio na mesa, depois para a filha no seu colo, depois para Carmen. Pela primeira vez em meses, uma pequena chama de esperança começou a bruxulear no seu peito. Mas e se for tarde demais? Ele perguntou. E se Letícia não me perdoar por ter sido tão controlador? Papai,
Helena disse, beijando a bochecha dele. A mamãe ainda usa a aliança. Pessoas que não amam mais não usam aliança. Marcos olhou para a própria mão esquerda, onde sua aliança de ouro ainda brilhava depois de 15 anos. Letícia estava certa. Se eles realmente tivessem parado de se amar, provavelmente já teriam parado de usar as alianças há muito tempo. Carmen, ele disse de repente, você pode cancelar a reunião das 5? Preciso ir para casa conversar com minha esposa. Carmen sorriu. Claro que posso, mas Marcos... O quê? Quando chegar em casa, não vá como o empresário bem-sucedido que sabe todas as respostas. Vá como o homem que se apaixonou por uma arquiteta idealista há 15 anos. Helena bateu palmas, empolgada. Papai vai salvar os sonhos da mamãe. Marcos se levantou, ainda com Helena no colo, e caminhou até a mesa. Pegou os papéis de divórcio e, sem hesitar, os rasgou pela metade. Não vou assinar isso hoje, ele disse, olhando para os pedaços de papel. Talvez nunca precise assinar. Helena gritou de alegria e beijou o rosto do pai repetidas vezes. Carmen sorriu, mas havia uma preocupação em seus olhos. Marcos, só rasgar os papéis não vai resolver os problemas entre vocês. Você vai ter que trabalhar muito para reconquistar a confiança de Letícia. Eu sei, Marcos disse determinado. Mas Helena está certa. Se eu quebrei os sonhos da Letícia, posso ajudar ela a sonhar novamente. E pela primeira vez em meses, Marcos Henrique Silva saiu do escritório com esperança no coração, carregando nos braços a filha que havia sido mais sábia que todos os conselheiros matrimoniais do mundo. O caminho de volta para casa nunca tinha parecido tão longo. Marcos dirigia seu Mercedes pela marginal, enquanto Helena cantarolava no banco de trás, completamente alheia à tempestade emocional que se formava no peito do pai. A cada quilômetro percorrido, Marcos se sentia mais nervoso e, ao mesmo tempo, mais determinado a consertar o que havia quebrado ao longo dos anos. Papai, Helena disse de repente, interrompendo seus próprios cantos, você está nervoso para falar com a mamãe? Marcos olhou pelo retrovisor e viu os olhos curiosos da filha observando-o atentamente. Mesmo aos 6 anos, Helena tinha uma capacidade impressionante de ler as emoções das pessoas ao seu redor. Um pouco princesa, ele admitiu. Quando você faz algo errado e precisa pedir desculpas, você fica nervosa também? Fico sim, principalmente quando eu sei que magoei alguém que eu amo. Helena respondeu com aquela sinceridade brutal das crianças. Mas a professora sempre diz que é melhor falar a verdade, mesmo quando dói. E se a pessoa não quiser perdoar? Helena pensou por alguns segundos antes de responder. Então você continua tentando até ela ver que você mudou de verdade. O João da minha turma demorou 1 semana inteira para me perdoar quando eu quebrei o lápis favorito dele. Marcos sorriu apesar da ansiedade. A simplicidade com que sua filha enxergava o mundo às vezes era mais esclarecedora que qualquer conselho de especialista. Eles chegaram à casa no Morumbi quando o sol já estava se pondo. Era uma mansão moderna, toda em vidro e concreto, com jardins paisagísticos que Letícia havia projetado nos primeiros anos de casamento. Marcos estacionou na garagem e ficou alguns segundos no carro, tentando encontrar coragem para o que estava prestes a fazer. Vamos, papai, Helena disse saltando do carro. A mamãe deve estar na sala, ela sempre fica lá quando está triste. Eles entraram pela porta lateral que dava direto para a cozinha. A casa estava silenciosa demais, apenas o som do ar-condicionado central quebrando o silêncio. Marcos seguiu Helena até a sala de estar, onde encontrou Letícia sentada no sofá de couro branco, um laptop aberto no colo e papéis espalhados pela mesa de centro. Letícia Martinez Silva, aos 36 anos, ainda era a mulher mais bonita que Marcos já havia visto. Os cabelos castanhos caíam em ondas suaves pelos ombros, e mesmo vestindo apenas uma blusa simples e jeans, ela tinha uma elegância natural que sempre o deixava sem fôlego.
Mas quando ela levantou os olhos para cumprimentá-los, Marcos viu algo que o fez gelar. Havia uma tristeza profunda naqueles olhos azuis que um dia brilhavam com tanto entusiasmo. "Oi, amor", Letícia disse para Helena, que correu para se jogar nos braços da mãe. "Como foi o passeio com o papai?" "Mamãe, nós conversamos sobre coisas muito importantes", Helena disse, aconchegando-se no colo de Letícia. "O papai percebeu umas coisas sobre vocês dois." Letícia olhou para Marcos com uma expressão cautelosa. Nos últimos meses, qualquer conversa importante entre eles terminava em discussão, e ela claramente estava se preparando para mais uma batalha. "Letícia", Marcos disse, a voz saindo mais rouca do que ele pretendia, "podemos conversar? Se é sobre os papéis do divórcio, eu já assinei a minha parte. Estão na mesa do escritório", ela respondeu friamente, voltando a atenção para o laptop. "Eu rasguei os papéis", Marcos disse simplesmente. Letícia parou de digitar e levantou os olhos lentamente. "Você fez o quê?" "Eu rasguei os papéis do divórcio. Não vou assinar." "Marcos, nós já conversamos sobre isso. Não adianta prolongar uma situação que..." "Mamãe", Helena interrompeu, colocando as mãozinhas no rosto da mãe para chamar sua atenção. "O papai descobriu que ele matou seus sonhos e agora ele quer ressuscitar eles." Letícia olhou para a filha, depois para Marcos, com uma expressão de confusão misturada com algo que poderia ser esperança. "Helena, querida", Letícia disse suavemente, "que tal você ir brincar no seu quarto? Papai e mamãe precisam conversar sobre coisas de adultos." "Não!", Helena protestou. "Eu quero ficar. Fui eu que fiz o papai entender as coisas. Eu posso ajudar vocês a se entenderem também." Marcos se aproximou e se sentou na poltrona em frente ao sofá, observando como Letícia automaticamente se encolheu um pouco, como se estivesse se preparando para se defender. "Letícia", ele começou, "Helena me fez algumas perguntas hoje que me fizeram perceber coisas que eu nunca tinha visto antes." "Que tipo de perguntas?" Letícia perguntou, mas havia uma defensividade na voz dela que partia o coração de Marcos. "Ela me perguntou quando foi a última vez que eu perguntei se você era feliz." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Letícia desviou o olhar, focando em algo além da janela, e Marcos viu suas mãos tremerem ligeiramente. "E qual foi sua resposta?" Ela perguntou, a voz quase inaudível. "Que eu não conseguia me lembrar. E isso me apavorou, Letícia. Como é possível que eu viva com a mulher que amo há 15 anos e não saiba se ela é feliz?" Letícia fechou o laptop e o colocou na mesa, claramente tentando ganhar tempo. Helena permaneceu quieta no colo dela, mas seus olhos atentos se moviam entre os pais, absorvendo cada palavra, cada expressão. "Marcos", Letícia disse finalmente, "você realmente quer saber se eu sou feliz?" "Sim, mais do que qualquer coisa." Letícia respirou fundo e olhou diretamente nos olhos dele pela primeira vez em meses. "Não, Marcos, eu não sou feliz. Não há muito tempo." As palavras foram como uma bofetada, mas Marcos forçou-se a não desviar o olhar. Ele tinha pedido honestidade e Letícia estava sendo corajosa o suficiente para dar. "Desde quando?", ele perguntou, embora temesse a resposta. "Desde que parei de ser eu mesma para me tornar a versão de mim que você achava mais adequada." Helena se mexeu no colo da mãe. "Mamãe, o que isso significa?" Letícia acariciou os cabelos da filha, escolhendo as palavras cuidadosamente. "Significa que às vezes as pessoas mudam quem são para fazer outras pessoas felizes. Mas quando fazemos isso, acabamos ficando tristes por dentro." "Letícia", Marcos disse, a voz carregada de emoção, "eu nunca quis que você mudasse quem você era." "Não?", Letícia riu, mas foi um riso sem alegria. "Marcos, você lembra do centro comunitário que eu queria construir em Heliópolis?" "Lembro. Mas, Letícia, aquele projeto não era viável financeiramente." "Não era viável para você", ela o interrompeu. "Para mim, era a realização de um sonho."
Era a chance de usar minha profissão para realmente fazer diferença na vida das pessoas. Mas nós tínhamos acabado de abrir o escritório, precisávamos focar em projetos que dessem retorno. Nós não precisávamos, Marcos. Você queria, você decidiu que meus sonhos eram menos importantes que sua necessidade de segurança financeira. Helena olhou para o pai com aquela expressão séria que às vezes aparecia no rosto dela. Papai, você falou que os sonhos da mamãe não eram importantes? Não diretamente, Marcos respondeu, mas enquanto falava, percebia como suas sugestões práticas ao longo dos anos, tinham sistematicamente minado os projetos que realmente interessavam a Letícia. Marcos, Letícia continuou, você lembra quando eu quis fazer aquele curso de urbanismo social em Barcelona? Letícia, Helena estava pequena, não fazia sentido você viajar por 6 meses. Helena estava com 3 anos e tinha uma babá maravilhosa. E você poderia ter vindo conosco algumas vezes, mas você decidiu que era irresponsabilidade da minha parte querer me especializar em algo que não dava dinheiro. Eu estava pensando em nossa família. Não, Marcos, você estava pensando na sua ideia do que nossa família deveria ser. Eu nunca pedi para você me sustentar. Eu nunca pedi para abrir mão dos meus sonhos. Você simplesmente decidiu que era melhor assim. Helena se levantou do colo de Letícia e caminhou até Marcos, subindo no colo dele. Papai, por que você não deixou a mamãe fazer as coisas que ela queria? A pergunta da filha, feita com aquela inocência devastadora, forçou Marcos a confrontar verdades que ele havia evitado por anos. Eu tinha medo, ele admitiu finalmente. Medo do quê? Letícia perguntou, e havia uma surpresa genuína na voz dela. Medo de não ser suficiente para você. Medo de que, se você se tornasse a arquiteta internacionalmente reconhecida que sempre sonhou ser, percebesse que poderia ter algo melhor que um empresário do interior que só sabia construir prédios. O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Havia menos tensão e mais compreensão no ar. Marcos, Letícia disse suavemente, você realmente acredita que eu me casaria com você, teria uma filha com você, construiria uma vida inteira com você, se achasse que você não era suficiente? Quando eu coloco dessa forma, parece ridículo, ele admitiu. Mas o medo nem sempre é racional. Papai, Helena disse, quando eu tenho medo de alguma coisa, você sempre diz para eu falar com você. Por que você não falou com a mamãe sobre seu medo? Porque os adultos, às vezes, esquecem de seguir os próprios conselhos, princesa. Letícia se levantou do sofá e caminhou até a janela, observando o jardim que ela mesma havia projetado anos atrás. Era um jardim lindo, cheio de plantas nativas e cantos aconchegantes, mas Marcos percebia agora que ela raramente o aproveitava. Quando foi a última vez que ele a viu sentada na varanda, simplesmente contemplando o próprio trabalho? Letícia, ele disse, ainda com Helena no colo, eu quero consertar isso. Como? Ela perguntou sem se virar. Marcos, não é só uma questão de você permitir que eu volte a sonhar. Eu mesma não sei mais como fazer isso. Foram tantos anos colocando os sonhos de lado que eu nem sei mais quais são eles. Então vamos descobrir juntos. Letícia se virou e Marcos viu lágrimas nos olhos dela. Você fala como se fosse simples, mas não é. Marcos, eu não sei mais quem eu sou quando não estou sendo a esposa e mãe perfeita que você esperava que eu fosse. Ah, mamãe, Helena disse, descendo do colo de Marcos e correndo para abraçar as pernas de Letícia. Você é a pessoa que me ensina sobre cores, que inventa histórias sobre as plantas do jardim, que desenha princesas comigo. Essa é você de verdade. Letícia se abaixou e pegou Helena no colo, enterrando o rosto nos cabelos da filha. E se descobrirmos que a pessoa que eu realmente sou não combina mais com a pessoa que você é? Ela perguntou para Marcos. Então, pelo menos saberemos a verdade, Marcos respondeu. Letícia,
Eu prefiro descobrir que não somos compatíveis do que continuar vivendo com uma versão editada de você que eu mesmo criei. Mas e se for tarde demais? E se o dano for irreversível? Marcos se levantou e se aproximou das duas. Hesitou por um momento antes de estender a mão para tocar o rosto de Letícia. Então vamos descobrir juntos, ele repetiu. Mas Letícia, eu preciso que você saiba uma coisa. Eu não me apaixonei pela mulher prática e sensata que você se tornou. Eu me apaixonei pela mulher que queria mudar o mundo através da arquitetura. E se ela ainda existe em algum lugar dentro de você, eu quero conhecê-la novamente. Letícia fechou os olhos e encostou o rosto na mão dele. Marcos, eu não sei nem por onde começar. Eu sei, Helena disse de repente, fazendo os pais rirem apesar de tudo. Vocês podem começar se beijando, igual nos filmes. Helena, Letícia começou, mas Marcos a interrompeu. Na verdade, eu tenho uma ideia melhor, ele disse. Letícia, você ainda tem aqueles cadernos onde desenhava projetos sociais? Tenho. Estão guardados no meu antigo escritório. Que tal se amanhã nós fôssemos até lá e você me mostrasse todos os projetos que nunca foram realizados? Todos os sonhos que eu ajudei a enterrar? Letícia o olhou com surpresa. Por quê? Porque talvez seja a hora de ressuscitar alguns deles. E desta vez, em vez de ser o marido que encontra problemas em todos os seus sonhos, eu quero ser o parceiro que ajuda a torná-los realidade. Papai vai ajudar a mamãe a realizar os sonhos dela? Helena perguntou batendo palmas. Vou tentar, princesa. Vou tentar muito. Letícia olhou para Marcos por um longo momento, como se estivesse tentando decidir se deveria acreditar nele ou não. Marcos, ela disse finalmente, isso vai significar mudanças na nossa vida. Mudanças grandes. Talvez eu queira voltar a estudar. Talvez eu queira viajar para conferências. Talvez eu queira trabalhar com projetos que não dão lucro imediato. Então, vamos fazer tudo isso. Marcos disse simplesmente. Helena e eu vamos apoiar você em tudo. E se eu quiser morar em outro país por um tempo para me especializar? Então Helena e eu vamos aprender outras línguas. Helena riu, empolgada com a ideia. Eu posso aprender francês, e espanhol, e chinês. Letícia sorriu pela primeira vez em meses, um sorriso genuíno que iluminou todo o rosto dela. Marcos, ela disse, eu preciso de tempo para processar tudo isso. Não posso simplesmente fingir que os últimos anos não aconteceram. Eu entendo. Quanto tempo você precisa? Não sei. Talvez algumas semanas. Talvez alguns meses. Eu preciso redescobrir quem eu sou antes de decidir se posso tentar ser essa pessoa ao lado de você. Eu posso esperar. E se você não gostar da pessoa que eu redescobrir que sou? Marcos sorriu. Letícia, eu me apaixonei por você quando você estava no palco defendendo casas ecológicas para pessoas de baixa renda. Se essa pessoa ainda existir dentro de você, tenho certeza de que vou me apaixonar por ela novamente. Helena olhou para os pais e suspirou dramaticamente. Agora vocês podem se beijar? Letícia e Marcos riram, e pela primeira vez em meses, a risada não soou forçada ou amarga. Vamos devagar, Helena, Letícia disse. Primeiro papai e mamãe precisam ser amigos novamente. Tudo bem, Helena disse, mas vocês podem pelo menos se abraçar. Abraços são de amigos também. Marcos estendeu os braços e depois de hesitar por alguns segundos, Letícia se aproximou. Foi um abraço cauteloso no início, mas gradualmente se tornou mais firme, mais verdadeiro. E quando Marcos sentiu Letícia relaxar em seus braços, soube que talvez, apenas talvez, não fosse tarde demais para reconstruir o que havia quebrado. 3 semanas haviam se passado desde a conversa que mudou tudo. Marcos havia se mudado temporariamente para o quarto de hóspedes, dando a Letícia o espaço que ela pedira, mas permanecendo na casa para manter a rotina familiar de Helena. Era uma situação estranha, mas funcionava. Eles haviam voltado a conversar, não como marido e mulher, mas como duas pessoas tentando se conhecer novamente.
Naquela manhã de sábado, Marcos estava na cozinha preparando panquecas para Helena quando Letícia desceu, carregando uma caixa grande de papelão que parecia pesada demais para ela. "Deixa eu ajudar", Marcos disse, largando a espátula e correndo para pegar a caixa. "Obrigada", Letícia disse, mas evitou o contato visual. "São os cadernos e projetos que você pediu para ver. Pensei que talvez hoje fosse um bom dia para isso." Helena, que estava sentada à mesa da cozinha, desenhando em um caderno de colorir, levantou a cabeça imediatamente. "Hoje é o dia dos sonhos da mamãe?" ela perguntou empolgada. Nas últimas semanas, Helena havia se tornado a maior defensora da reconciliação dos pais, sempre perguntando sobre o progresso da Operação Ressuscitar Sonhos, como ela mesma havia batizado. "É sim, princesa", Marcos respondeu, colocando a caixa na mesa da sala de jantar. "Sua mamãe vai me mostrar todos os projetos incríveis que ela criou." Letícia se serviu de café e se sentou à mesa, observando Marcos abrir a caixa com cuidado. Ela estava nervosa, isso era óbvio. Aqueles cadernos continham a essência de quem ela havia sido antes de se tornar a versão prática de si mesma. O primeiro caderno que Marcos retirou da caixa era verde água, com as bordas já desgastadas pelo tempo. Quando ele abriu na primeira página, encontrou um desenho detalhado de uma escola sustentável, com jardins verticais, captação de água da chuva e painéis solares integrados ao design. "Meu Deus, Letícia!" Marcos sussurrou, girando o caderno para ver melhor os detalhes. "Isso é incrível! Quando você desenhou isso?" "Há cerca de 8 anos, Letícia respondeu baixinho. "Era para ser uma escola modelo em Paraisópolis. O projeto incluía não apenas as salas de aula, mas uma horta comunitária, oficinas profissionalizantes para os pais dos alunos e um centro de educação ambiental." Helena abandonou seus desenhos e correu para ver o caderno da mãe. "Mamãe, que lindo! É como um castelo ecológico." Marcos virou as páginas, encontrando plantas baixas detalhadas, cálculos de sustentabilidade, orçamentos, cronogramas. Não era apenas um sonho, era um projeto completamente viável, pensado em cada detalhe. "Letícia, isso aqui é genial. O sistema de ventilação natural, o aproveitamento da luz solar. Por que esse projeto nunca saiu do papel?" Letícia tomou um gole de café antes de responder. E Marcos percebeu que suas mãos tremiam ligeiramente. "Porque você disse que era muito arriscado investir tempo em projetos que dependiam de financiamento público. Disse que era melhor focarmos em clientes privados que pagavam em dia." Marcos sentiu o estômago se apertar. Ele lembrava vagamente daquela conversa, mas na época havia parecido apenas uma sugestão sensata. Agora, vendo o projeto detalhado, percebia que havia destruído algo extraordinário. "E esse aqui?" ele perguntou, pegando outro caderno, este azul marinho. "Centro de Reabilitação para Dependentes Químicos", Letícia disse, a voz ganhando um pouco mais de vida. A ideia era criar um espaço que não parecesse um hospital ou uma prisão. Jardins terapêuticos, salas com vista para a natureza, espaços para arte e terapia. Marcos folheou o projeto, impressionado com a sensibilidade e o cuidado com que cada espaço havia sido pensado. Havia desenhos de pessoas usando os ambientes, notas sobre como as cores e a luz natural poderiam ajudar no processo de recuperação. "Minha nossa", Helena disse, observando um desenho de uma sala com instrumentos musicais. "É como um palácio onde as pessoas ficam felizes." "Era exatamente essa a ideia", Letícia disse, sorrindo para a filha. "Um lugar onde as pessoas pudessem se curar não apenas do vício, mas também da dor que os levou ao vício." "E o que aconteceu com esse projeto?" Marcos perguntou, embora já soubesse a resposta. "Você disse que trabalhar com dependentes químicos seria problemático para a imagem do escritório, que nossos clientes corporativos poderiam ver com maus olhos." Cada revelação era como uma facada no coração de Marcos.
Ele havia sistematicamente destruído os sonhos de Letícia, sempre com justificativas que pareciam racionais na época, mas que agora revelavam um padrão devastador de controle e medo. Eles continuaram explorando os cadernos durante toda a manhã. Havia projetos para habitação popular, centros comunitários, escolas rurais, hospitais humanizados, cada um pensado com uma paixão e um cuidado que transpareciam em cada linha desenhada. Letícia, Marcos disse, finalmente fechando o último caderno, você tem ideia de quão extraordinária você é? Letícia desviou o olhar, claramente desconfortável com o elogio. Eu era extraordinária, não sei se ainda sou. Mamãe, Helena disse, subindo no colo de Letícia, você ainda desenha coisas lindas comigo. Ontem você desenhou uma casa na árvore que parecia um castelo de fadas. É diferente, Helena. Desenhar para brincar é uma coisa. Projetar para mudar o mundo é outra. Marcos se levantou e começou a andar pela sala, claramente agitado. Letícia, e se a gente tentar realizar um desses projetos? Como assim? Escolhe um. O que você mais gostaria de ver realizado? Vamos atrás de financiamento. Vamos montar uma equipe. Vamos fazer acontecer. Letícia o olhou como se ele tivesse enlouquecido. Marcos, não é tão simples assim. Esses projetos são antigos, precisariam ser atualizados. E além disso, o quê? Além disso, eu não sei se ainda consigo. Faz tanto tempo que não projeto nada além de casas de luxo e prédios comerciais. Helena desceu do colo da mãe e foi até a caixa pegando o caderno verde água da escola sustentável. Mamãe, você pode fazer uma escola assim para mim? Para eu estudar? Letícia olhou para a filha, depois para o projeto, depois para Marcos. Helena, sua escola atual é muito boa, mas não tem jardim vertical e nem horta comunitária, e seria muito legal se você fizesse uma escola onde todas as crianças pudessem estudar, não só as que têm dinheiro. A simplicidade da observação de Helena atingiu Letícia em cheio. Marcos viu quando algo mudou no olhar de sua esposa, uma faísca de interesse que ele não via há anos. Você sabe que seria incrível, Letícia disse lentamente. Começar com uma escola modelo. Provar que é possível criar espaços educacionais sustentáveis e acessíveis. Então vamos fazer isso, Marcos disse imediatamente. Marcos, você está falando de um investimento enorme, de um projeto que pode não dar retorno financeiro. E daí? Marcos a interrompeu. Letícia, eu tenho muito mais dinheiro do que nossa família precisa. Se eu posso usar parte dele para realizar seus sonhos e ainda fazer diferença na vida de crianças, por que não? Letícia ficou em silêncio, claramente processando a proposta. Helena, por sua vez, estava empolgadíssima. Papai vai construir a escola dos sonhos da mamãe, ela gritou, pulando de alegria. Calma, Helena, Letícia disse, mas havia um brilho nos olhos dela que Marcos não via há anos. Não é tão simples. Primeiro eu precisaria atualizar o projeto, fazer estudos de viabilidade, encontrar um terreno adequado. E quanto tempo isso levaria? Marcos perguntou. Alguns meses, talvez, dependendo da complexidade das aprovações municipais. Letícia, Marcos disse, se aproximando dela, o que você está esperando? Uma garantia de que vai dar certo? Porque essa garantia não existe. Mas se não tentarmos, temos a garantia de que não vai dar certo mesmo. Letícia olhou para ele por um longo momento. Marcos, você tem certeza disso? Porque se começarmos esse projeto, não há volta. Eu vou me jogar de cabeça, vou trabalhar longas horas, vou viajar para conferências, vou estudar novas tecnologias. Isso parece terrível, Marcos disse com ironia. Minha esposa apaixonada pelo trabalho, realizada profissionalmente, fazendo diferença no mundo. Que pesadelo! Letícia riu, e foi o primeiro riso genuinamente alegre que Marcos ouviu dela em meses. Tem uma condição, ela disse. Qual?
Helena participa do processo. Quero que ela veja como projetos assim se desenvolvem. Quero que ela entenda que é possível usar nossa profissão para ajudar outras pessoas. Mamãe, eu posso ajudar a desenhar? Helena perguntou empolgada. Pode sim. Você pode ser minha consultora oficial em coisas que as crianças gostariam de ter na escola. Helena bateu palmas, radiante. Marcos observou a interação entre mãe e filha e sentiu uma emoção profunda. Era assim que Letícia deveria ser sempre, apaixonada, inspirada, cheia de propósito. Tem mais uma condição, Letícia disse, olhando para Marcos. Qual? Eu quero fazer isso como arquiteta independente, não como sua esposa. Quero que as pessoas saibam que esse projeto existe por mérito próprio, não porque eu sou casada com um empresário rico. Feito, Marcos disse sem hesitar. Na verdade, prefiro assim. Quero que o mundo conheça a Letícia Martinez, a arquiteta visionária, não apenas a esposa do Marcos Silva. Letícia o olhou com surpresa. Você tem certeza? Isso significa que talvez eu precise viajar sozinha às vezes, trabalhar longas horas, ter minha própria agenda. Letícia, eu quero que você seja a pessoa extraordinária que sempre foi. Se isso significa que você vai ser menos disponível para mim e mais disponível para o mundo, então é isso que eu quero. Helena, que havia estado ouvindo tudo com atenção, de repente correu para abraçar os dois pais, ao mesmo tempo. Agora vocês estão voltando a ser felizes juntos? Ela perguntou. Marcos e Letícia se entreolharam por cima da cabeça da filha. Estamos tentando, princesa, Letícia disse. Estamos tentando redescobrir como ser felizes juntos, sendo nós mesmos. Isso vai dar certo? Helena perguntou com aquela necessidade de certeza que as crianças têm. Não sabemos, Marcos respondeu honestamente, mas sabemos que vale a pena tentar. Helena os abraçou mais forte. Eu acho que vai dar certo. Vocês dois estão com a cara mais feliz do que ontem. E ela estava certa. Pela primeira vez em anos, Marcos olhava para Letícia e via não apenas a mãe de sua filha, ou a dona de casa competente, mas a mulher extraordinária por quem se havia apaixonado 15 anos atrás. E no olhar de Letícia, ele via não apenas resignação ou cansaço, mas uma faísca de esperança e determinação que havia estado adormecida por tempo demais. Então, Letícia disse, pegando o caderno verde-água, vamos construir uma escola dos sonhos? Vamos construir uma escola dos sonhos, Marcos confirmou. E pela primeira vez em muito tempo, os três sentiram que talvez, apenas talvez, os sonhos realmente pudessem se tornar realidade. 6 meses depois da conversa que mudou tudo, a família Silva estava reunida em um canteiro de obras que não se parecia com nenhum outro que Marcos já havia visto. Onde normalmente haveria apenas concreto e aço, cresciam jardins verticais em estruturas temporárias. Onde tradicionalmente se veria apenas equipamentos pesados, havia crianças da comunidade ajudando a plantar mudas em canteiros sustentáveis. Mamãe, olha como ficou linda! Helena gritou, correndo entre as estruturas que começavam a tomar forma da escola modelo sustentável Letícia Martinez. Sim, ela havia insistido em usar seu nome de solteira para o projeto, e Marcos não poderia estar mais orgulhoso. Letícia estava no centro do canteiro, cabelos presos em um rabo de cavalo prático, usando jeans e uma camisa de algodão, completamente suja de terra das plantas que havia ajudado a instalar. Seus olhos brilhavam com uma energia que Marcos não via há anos, e ela gesticulava animadamente enquanto explicava algo para a equipe de engenheiros. Viu como ela está radiante? Sussurrou Carmen, que havia se juntado a eles para a inauguração das fundações. É como se ela tivesse voltado à vida. Marcos assentiu, observando a esposa com uma mistura de admiração e algo que só podia ser descrito como paixão renovada. Nos últimos meses, ele havia redescoberto não apenas a Letícia que conhecera 15 anos atrás, mas uma versão ainda mais madura e determinada dela. O projeto da escola havia se tornado muito mais do que eles imaginavam inicialmente.
Letícia havia expandido a ideia original, incluindo um centro de capacitação profissional para adultos, uma clínica de saúde comunitária e até mesmo um pequeno teatro ao ar livre. E a cada nova adição, Marcos via sua esposa se tornando mais ela mesma. "Papai, vem ver!" Helena chamou, puxando-o pela mão em direção ao que seria a horta comunitária. A mamãe disse que cada criança da escola vai ter sua própria plantinha para cuidar. Marcos se deixou levar pela filha, mas seus olhos permaneceram fixos em Letícia. Ela estava agachada ao lado de uma senhora idosa da comunidade, as duas rindo enquanto plantavam mudas de alface em canteiros suspensos. A cena era tão natural, tão genuína, que Marcos sentiu o peito se aquecer. "Dona Conceição", Letícia dizia para a senhora, "a senhora tem certeza de que vai conseguir vir aqui toda terça para cuidar da horta com as crianças?" "Menina, depois de 50 anos trabalhando em casa de família, cuidar de uma hortinha com essas crianças vai ser moleza", a senhora respondeu sorrindo. "E ainda por cima vou estar ajudando elas a aprender sobre a terra. Minha avó sempre dizia que criança que não sabe de onde vem a comida cresce sem raiz." Letícia sorriu e abraçou a senhora. Era esse tipo de conexão humana que sempre havia motivado seus projetos, e Marcos finalmente entendia por que havia sido tão cruel tentar suprimir essa parte dela. "Dr. Marcos?" Uma voz jovem chamou sua atenção. Era Miguel, um rapaz de 17 anos que morava na comunidade e havia se tornado uma espécie de assistente não oficial de Letícia. "A dona Letícia quer mostrar uma coisa para o senhor." Marcos seguiu Miguel até onde Letícia estava, agora de pé, em frente a uma maquete detalhada de como seria a escola quando pronta. Ela havia trabalhado naquela maquete por semanas, incluindo cada detalhe, cada árvore, cada brinquedo do playground. "O que achou?" Letícia perguntou, e havia uma vulnerabilidade na voz dela que fez Marcos se lembrar de quando ela lhe mostrara seus primeiros projetos no início do relacionamento. Marcos observou a maquete em silêncio por alguns momentos. Era mais do que uma escola. Era uma pequena cidade sustentável. Havia painéis solares integrados ao design, um sistema de captação de água da chuva, jardins em todos os telhados e espaços comunitários que convidavam à convivência. "É perfeita", ele disse finalmente, mas havia mais do que admiração profissional na voz dele. "Letícia, isso vai mudar a vida de centenas de famílias. Milhares", ela corrigiu, os olhos brilhando. "Porque quando essas crianças crescerem, elas vão levar esse conhecimento para outras comunidades. Vão entender que é possível viver de forma sustentável, que educação e meio ambiente andam juntos." Helena se aproximou e apontou para uma pequena estrutura na maquete. "Mamãe, aquela ali é a biblioteca?" "É sim, amor." "E sabe o que tem de especial nela? Além dos livros tradicionais, vai ter uma seção inteira dedicada a sementes. As crianças vão poder emprestar sementes, plantar em casa e depois devolver outras sementes quando as plantas crescerem." Marcos sentiu uma emoção profunda, observando a interação entre mãe e filha. Helena estava absorvendo não apenas conhecimento, mas valores. Estava aprendendo que trabalho podia ser sinônimo de propósito, que sucesso não se media apenas em dinheiro. "Papai", Helena disse de repente, "você ainda se lembra de quando não queria que a mamãe fizesse essa escola?" A pergunta pegou Marcos desprevenido. Nos últimos meses, ele havia se esforçado tanto para apoiar Letícia, que quase havia esquecido de como havia sido resistente à ideia no início. "Lembro sim, princesa. E foi uma das piores ideias que já tive." "Por que você mudou de ideia?" Marcos olhou para Letícia, que havia parado de explicar a maquete para outras pessoas e estava ouvindo a conversa com interesse. "Porque percebi que a felicidade da sua mãe era mais importante que meus medos", ele respondeu honestamente. "E porque vocês duas me ensinaram que quando amamos alguém de verdade, queremos vê-lo brilhar, não escondê-lo."
Letícia se aproximou devagar, como se ainda estivesse testando os limites dessa nova dinâmica entre eles. Marcos, ela disse baixinho, tem uma coisa que eu quero te mostrar. Ela o levou até um canto mais reservado do terreno, onde havia uma pequena placa de bronze ainda coberta por um pano. Quando a escola estiver pronta, isso vai ficar na entrada, ela disse, retirando o pano. Marcos leu a inscrição e sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Escola Modelo Sustentável, Letícia Martinez. Dedicada a todas as crianças que sonham em mudar o mundo e aos pais que aprendem a sonhar junto com elas, em memória de todos os sonhos que quase morreram e em celebração dos que encontraram a coragem de renascer. Letícia, Marcos começou, mas ela o interrompeu. Não é sobre perdoar o passado, Marcos. É sobre honrar a jornada que nos trouxe até aqui. Os erros que cometemos, as lições que aprendemos, a família que escolhemos ser. Helena, que havia seguido os pais, leu a placa com dificuldade, movendo os lábios em cada palavra. Mamãe, isso significa que vocês não vão mais se separar? Ela perguntou com aquela esperança cautelosa que havia aprendido a ter ao longo dos meses. Letícia e Marcos se entreolharam, e pela primeira vez em anos não havia medo ou hesitação entre eles. Helena, Letícia disse, se agachando para ficar na altura da filha. Papai e mamãe ainda estão aprendendo a ser felizes juntos de uma forma nova. Mas uma coisa posso garantir, nunca mais vamos deixar o medo decidir por nós. E isso é bom ou ruim? Helena perguntou. É muito bom, Marcos respondeu, pegando a filha no colo. Porque quando as pessoas não têm medo, elas conseguem amar de verdade. Eles ficaram ali por alguns minutos, observando o movimento no canteiro de obras. Crianças da comunidade brincavam entre as estruturas, adultos ofereciam ajuda voluntária, e havia uma energia de esperança no ar que era quase palpável. Letícia, Marcos disse de repente, eu tenho uma pergunta para você. Qual? Você quer casar comigo novamente? Letícia o olhou com surpresa. Como assim? Quero dizer, de verdade dessa vez. Não o empresário se casando com a arquiteta que ele quer moldar, mas o Marcos, que se apaixonou pela Letícia visionária, se casando com a mulher que está mudando o mundo uma escola de cada vez. Helena bateu palmas, empolgada. Vocês vão fazer outro casamento? Eu posso ser a daminha de novo? Letícia riu, mas havia lágrimas nos olhos. Marcos, nós já somos casados. No papel, sim. Mas quero fazer um casamento de verdade. Uma celebração do que construímos, do que aprendemos, da família que escolhemos ser, aqui na escola quando ela estiver pronta. Um casamento sustentável, Letícia disse sorrindo. Um casamento com propósito, Marcos corrigiu. Onde nossa união seja não apenas sobre nós, mas sobre o compromisso de apoiarmos os sonhos um do outro pelo resto da vida. Letícia olhou ao redor, para o projeto que havia se tornado realidade, para a filha que havia sido a ponte entre eles, para o homem que havia aprendido a amá-la sem tentar mudá-la. Tem uma condição, ela disse, ecoando as palavras que havia dito meses atrás. Qual? Quero que seja uma cerimônia aberta à comunidade. Quero que as crianças que vão estudar aqui vejam que é possível construir famílias baseadas no respeito mútuo e no apoio aos sonhos. Feito, Marcos disse sem hesitar. Helena soltou um grito de alegria que chamou a atenção de todos no canteiro. Mamãe e papai vão se casar de novo, na escola dos sonhos. As pessoas começaram a se aproximar, curiosas com a empolgação da menina. Miguel chegou correndo, seguido por Dona Conceição e várias outras pessoas da comunidade que haviam se envolvido no projeto. É verdade? Miguel perguntou. Vocês vão fazer o casamento aqui? Letícia olhou para Marcos, que assentiu encorajadoramente. É verdade, ela disse. Quando a escola estiver pronta, vamos fazer uma grande festa e todos vocês estão convidados. O grupo explodiu em gritos de alegria e palmas. Dona Conceição abraçou Letícia com lágrimas nos olhos. Menina,
Vai ser a coisa mais linda. Um casamento numa escola que nasceu do amor. Minha avó sempre dizia que lugares abençoados pelo amor ficam sagrados para sempre. Enquanto as pessoas se aglomeravam ao redor deles, fazendo planos para a festa, Marcos segurou a mão de Letícia e a puxou para um abraço. "Obrigado", ele sussurrou no ouvido dela. "Por quê?" "Por me ensinar que amar alguém não é possuir, é libertar. Por me mostrar que casamento não é sobre duas pessoas se completando, mas sobre duas pessoas inteiras escolhendo sonhar juntas." Letícia se afastou para olhar nos olhos dele. "Marcos, você tem certeza de que está pronto para ser casado com uma mulher que vai passar os próximos anos viajando pelo mundo, apresentando projetos sustentáveis?" "Tenho certeza de que quero ser casado com uma mulher que vai inspirar outras pessoas a nunca desistirem dos próprios sonhos." Helena, que havia estado ouvindo a conversa dos pais, de repente gritou: "Eu quero fazer um discurso no casamento de vocês." "E o que você vai falar?" Letícia perguntou rindo. "Vou falar que às vezes os adultos são muito bobos e complicam as coisas simples, mas que quando eles param de ser bobos e lembram que amor é sobre deixar as pessoas serem felizes, tudo fica melhor." Marcos e Letícia riram, mas havia verdade profunda nas palavras da filha. Naquela tarde, enquanto o sol se punha sobre o canteiro de obras da Escola Modelo Sustentável Letícia Martinez, 3 gerações da família Silva Martinez estavam reunidas no que seria o pátio principal da escola. Carmen havia chegado com uma garrafa de champanhe para celebrar o noivado renovado, como ela havia batizado. "Para Marcos e Letícia", Carmen disse, levantando sua taça de plástico, porque mesmo em celebrações, Letícia insistia em ser sustentável. "Que descobriram que o amor verdadeiro não é sobre encontrar a pessoa perfeita, mas sobre amar perfeitamente a pessoa imperfeita que você encontrou." "E para Helena", Letícia acrescentou, "que nos ensinou que às vezes as crianças são as melhores terapeutas matrimoniais do mundo." Helena riu e levantou seu copo de suco. "E para nossa família maluca que quase se separou, mas resolveu ficar junta e construir escolas." Eles brindaram enquanto as primeiras estrelas começavam a aparecer no céu de São Paulo. Ali, naquele terreno que em poucos meses se transformaria em uma escola revolucionária, uma família havia aprendido que renascer é possível, que sonhos podem ser ressuscitados e que o amor verdadeiro é aquele que cresce quando nutrido pela liberdade e pelo respeito mútuo. 6 meses depois, a Escola Modelo Sustentável Letícia Martinez foi inaugurada com uma festa que durou 3 dias. No segundo dia, Marcos e Letícia renovaram seus votos matrimoniais no pátio da escola, rodeados por 300 pessoas da comunidade, amigos, família e crianças que já estudavam ali. Helena foi a daminha mais empolgada que o mundo já viu. E seu discurso sobre adultos bobos que aprendem a não ser bobos virou viral nas redes sociais, inspirando outras famílias a repensarem suas prioridades. A escola se tornou modelo para projetos similares em todo o país. Letícia foi convidada para palestras internacionais, ganhou prêmios de sustentabilidade e se tornou referência em arquitetura social. Marcos vendeu parte da construtora e se dedicou a financiar projetos de impacto social, descobrindo que sua verdadeira vocação era usar sua capacidade empresarial para tornar sonhos em realidade. E Helena? Helena cresceu sabendo que família é sobre apoiar os sonhos uns dos outros, que trabalho pode ser uma forma de amor ao mundo e que nunca é tarde demais para recomeçar quando se tem coragem de admitir os erros e força para mudá-los. 3 anos depois da inauguração da escola, quando repórteres perguntavam a Marcos qual havia sido o segredo para salvar seu casamento, ele sempre respondia a mesma coisa: não salvamos nosso casamento. Criamos um novo, baseado na pessoa que cada um realmente é, não na pessoa que achávamos que o outro deveria ser. E descobrimos que quando você ama alguém de verdade, você quer vê-lo voar, não prendê-lo ao chão.
E quando perguntavam a Letícia se ela havia perdoado Marcos por quase destruir seus sonhos, ela sorria e respondia: Marcos não destruiu meus sonhos. Ele me ajudou a descobrir sonhos ainda maiores. Às vezes, precisamos perder algo para encontrar algo melhor. E às vezes, as pessoas que mais nos machucam são as que mais nos amam. Só não sabem como fazer isso direito no começo. Mas a resposta mais sábia sempre vinha de Helena, que aos 9 anos havia se tornado uma pequena filósofa. Meus pais quase se separaram porque esqueceram que amor não é sobre ter a outra pessoa só para você. Amor é sobre querer que a outra pessoa seja a melhor versão dela mesma, mesmo que isso signifique que ela vai ficar ocupada fazendo coisas importantes. E quando as duas pessoas fazem isso uma pela outra, elas ficam tão felizes que querem ficar juntas para sempre. E assim, uma família que quase se destruiu por medo e controle se transformou em um exemplo de que é possível recomeçar, que sonhos podem renascer e que o amor verdadeiro é aquele que liberta, não aquele que aprisiona. A história de Marcos, Letícia e Helena se tornou lenda na comunidade onde a escola foi construída. E sempre que uma família passava por dificuldades, alguém contava a história da menina de 6 anos que salvou o casamento dos pais simplesmente perguntando: por que vocês não fazem as pazes igual a gente faz na escola? Porque às vezes as respostas mais profundas para os problemas mais complexos vêm da boca das crianças que ainda acreditam que o amor pode resolver tudo e que estão certas.